Quanto tempo Adão e Eva permaneceram no paraíso antes de caírem? Uma boa pergunta, né? Todavia, uma pergunta mais de curiosidade, especulação, que não tem qualquer, penso eu, implicação, não é? Na nossa vida cristã atual, na nossa santificação. Mas deixe-me respondê-la. Você deve ter lido no livro do Thomas Watson, A Fé Cristã, que ele menciona que Adão e Eva não permaneceram nenhum dia de 24 horas no paraíso. Ele menciona que a queda foi ali imediatamente após a criação, imediatamente. Agora, não há necessidade de nós concordarmos com essa especulação de Thomas Watson nessa questão, não é? Embora ela pareça plausível, não é? Adão e Eva tiveram apenas um gosto do paraíso. Agora, eu creio que a posição mais clara nessa questão é que, em última análise, a Bíblia ela não explica, ela não traz muita luz, não faz uma declaração sobre este ponto, de modo que nenhuma conclusão dogmática aqui deveria ser feita. Agora, é proveitoso nós examinarmos, não é, que a palavra de Deus revela no que tange essa questão para nossa edificação. Veja, por exemplo, Gênesis 1:6, ou melhor, Gênesis 1, capítulo 1, o primeiro capítulo de Gênesis, ele descreve os dias, os 6 primeiros dias da criação e existência do mundo, correto? Nós lemos lá em Gênesis 1:1 que naquele período Deus criou os céus e a terra. Em Gênesis 1:26 que ele criou a vegetação, os animais e finalmente o homem e a mulher. E nós lemos em Gênesis 1:31 que no 6º dia Deus viu que tudo o que ele havia feito era muito bom. E viu Deus no 6º dia que tudo o que ele tinha criado até ali, até o 6º dia, os homens, os animais, a vegetação, tudo era muito bom. E nós lemos que no 7º dia, Gênesis 2, de 2 a 3, no 7º dia, ele descansou de toda a obra que tinha feito e abençoou e santificou aquele dia, correto? Isso é importante entender. Nós lemos então que nos 6 primeiros dias, Deus criou o mundo e criou o homem, ele abençoou, disse que era muito bom, e no 7º dia ele abençoou tudo que tinha criado e descansou ali. Agora, esses versículos eles nos permitem algumas conclusões aqui. Bem, Adão não poderia ter pecado, penso eu, ali no 6º dia, quando ele foi criado, e ser expulso dali no mesmo dia em que ele foi criado, porque Deus declarou naquele dia em que Adão foi criado que todas as coisas naquele dia eram muito boas. E se o pecado de Adão tivesse ocorrido naquele dia, então as coisas, ou todas as coisas, não teriam sido muito boas no 6º dia. Correto? Nós estamos falando aqui de dia, tarde e noite, o dia completo. Ao final de um dia completo, Deus abençoou aquele dia, o 6º dia, quando Adão fora criado. Também não é provável que a queda tenha ocorrido no 7º dia, porque aquele dia 7º, ele foi consagrado para um propósito, lembre-se, para que o homem que foi criado no 6º dia, no 7º, iniciasse a sua existência adorando a Deus, não trabalhando. Não é maravilhoso? Que Deus criou o homem no 6º dia, ele poderia ter terminado tudo ali, nos dado um calendário de 6 dias, uma semana de 6 dias, mas ele adicionou um 7º dia, não porque ele precisou desse dia para criar qualquer coisa, como ele precisou nos demais. Ele adicionou esse 7º dia, 1 e 7, com o propósito que o homem o adorasse. Assim, esse 7º dia não deve ser para o trabalho, para o estudo. Deve ser para o trabalho no Senhor, o estudo do Senhor, a feira no Senhor. Isso foi dado na criação para toda a humanidade, salvos e não salvos. Deus poderia ter nos dado um calendário de 6 dias. Criou isso no 1º, isso no 2º, o homem no 6º concluiu, nos deu o calendário. Não, ele adicionou um dia a mais à existência humana, ao tempo e espaço humano, com um calendário de 7 dias, para que o homem, tendo sido criado no 6º, iniciasse a sua existência, não cuidando do jardim, mas o seu 1º dia fosse adorando a Deus.
descansando no Senhor. Esse sétimo dia que hoje nós celebramos no domingo é para isso, meus queridos irmãos. Estou fazendo um parêntese aqui. Não para nós, não para nossos trabalhos. Cada dia pertence ao Senhor, mas esse nos foi dado para adorá-lo, servi-lo, estar com o povo de Deus na igreja, na obra do Senhor, no reino de Deus. E se alguém quer argumentar, argumente então contra o Senhor e a palavra do Senhor, não contra esse pastor aqui. Agora, Adão não poderia ter caído naquele sexto dia por isso, porque Deus o abençoou aquele dia como sendo muito bom, nem no sétimo dia, porque Deus santificou aquele dia e o separou para um propósito. Adão e sua esposa devem ter gasto então aquele primeiro sétimo dia da história humana, ali no Jardim do Éden ainda, e ter vivido o sétimo dia criado por Deus ainda no paraíso, no jardim, adorando a Deus, buscando a face do Senhor. Ok? Então eu penso que Adão durou no paraíso mais de um dia, talvez mais de 2. Bem, quanto tempo então passou Adão e sua mulher no jardim antes da queda? Provavelmente pouquíssimo tempo. Porque certamente Satanás buscou desmoralizar o trabalho de Deus bem logo no início. E o mais cedo possível, antes que o homem tivesse tempo de desenvolver sua firmeza, sua confiança e seu relacionamento com Deus. A sua dependência, a sua obediência de Deus, o que, teoricamente, digamos, tornaria, entre aspas, mais difícil, não é? Para Eva cair naquela cilada, digamos assim. E Adão também, claro. Ou seja, tudo que nós podemos inferir nessa questão é que a queda ocorreu pouco tempo após eles terem sido criados. Todavia, essa é uma questão que nós devemos refrear nossa especulação, não é? Assim, em lugar de nós passarmos muito tempo nos detalhes que o Senhor decidiu não revelar, nós devemos passar mais o nosso tempo gastando com coisas que Deus revelou para o nosso crescimento, para sermos agradáveis a Ele. Isso se aplica a todo tipo de questão que só envolve curiosidade carnal. Bem, queridos, deixe-me concluir. Quanto tempo, então, passou Adão e sua mulher no Jardim do Éden antes da queda? Nós não podemos dizer com precisão, todavia, por várias razões, parece muito provável que eles tenham passado apenas um curto período de tempo ali, não muito mais do que alguns dias, talvez tenham caído no 8º dia, ou talvez um pouquinho depois, é o que a narrativa de Gênesis dá a entender, que o tempo ali que eles passaram não foi longo, não foi muito longo. Agora, o mais importante, meus irmãos, do que perguntar quanto tempo Adão e Eva passaram no paraíso, marque isso. É perguntar, é levantar em nossa mente e coração quanto tempo depois da queda no pecado Deus levou para intervir nessa questão. E revelar sua misericórdia, e revelar sua compaixão, e revelar a possibilidade de que o homem poderia ser salvo. Quanto tempo depois da queda do homem Deus levou para revelar sua misericórdia? 4.000 anos? Até que viesse o Salvador? Não, meus irmãos, isso é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Nem mesmo alguns segundos. Porque nós lemos em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, que imediatamente ao pecarem e Deus pedir conta deles, e a mulher apontar para Satanás, e Adão apontar para a mulher, e a mulher apontar para Satanás, e os dois apontarem contra Deus, Deus em misericórdia, amaldiçoando o pecado, ele também imediatamente promete o Salvador. Ele diz: e porém inimizade entre ti, mulher, e a serpente, e a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E nós sabemos então, meus irmãos, que todo o desdobramento da história da humanidade, desde este ponto, é nada mais do que o desdobramento deste versículo de Gênesis 3,15. Mais do que perguntar quanto tempo Adão e Eva passaram no jardim do Éden antes da queda, é de grande conforto e alimento perguntar
Quanto tempo levou para Deus intervir quando o homem caiu? E a resposta foi imediatamente. Que amor tão grande, não é? O amor de Deus. Pode alguém questionar o amor de Deus? A misericórdia de Deus? Que Ele promete imediatamente, mesmo no meio da maldição. Da morte Ele traz a vida, do veneno Ele cria o antídoto. Que Jesus Cristo nasceria como uma descendente daquela mulher e que toda a história da humanidade é nada mais senão um desdobramento desse texto. O que é a história da humanidade? Senão a semente da serpente, os descendentes de Caim e todos os demais filhos da corrupção, tentando destruir os filhos de Deus e contaminar a religião junto com Satanás. E há momentos que nos parece, quando nós lemos a narrativa do Antigo Testamento, que Satanás quase conseguiu isso, não é? Destruir a semente. Quando Israel estava tão corrompido, tão misturado com o mundo, que quase não havia mais ninguém ali, nem o remanescente para a vinda do Salvador. Há momentos que parece o final, não é? E Deus intervém novamente e novamente, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E mesmo ali com o Salvador, nós vemos esta luta, esta inimizade da serpente contra a semente da mulher, a tal ponto de que a serpente morde o calcanhar do descendente da mulher e consegue levá-lo à cruz. Mas pela morte de cruz, ele, o Salvador, o cumprimento daquela promessa, ele esmaga a cabeça da serpente. E ali nós temos o ápice, o clímax de toda a história do universo, a morte do Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição. Tudo prometido ali imediatamente após a queda. O amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade do Salvador. São essas coisas que nós devemos buscar na palavra de Deus. Não mera curiosidade que agora preenche os blogs e os canais na internet, coisas que na verdade alimentam a carne e apenas o intelecto, mas não fomentam um amor pelo Salvador, um amor por Deus e um desejo profundo por uma vida de santificação a Ele. Que o Senhor abençoe então e aplique esses textos e essas palavras ao nosso coração e entendimento.